Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Vamos para mais um vídeo do Evangelho em nosso estudo semanal. Estamos no capítulo 9 e hoje acredito que vamos compartilhar aí um dos trechos mais lindos do Evangelho, né? Essa literatura tão benéfica, tão bonita, tão prazerosa de ser partilhada. É quando Jesus nos fala sobre a obediência e a resignação. Nós temos uma ideia muito deturpada sobre esses conceitos, porque nós entendemos a obediência e a resignação como subserviência, como não ter opinião, como ser ludibriado e todas essas coisas. Então vou partilhar com vocês, é mais um trecho no qual não consegui grifar poucas coisas, porque tudo merece ser partilhado e assim o faremos. Diz assim: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Achei esse trecho do Evangelho de uma beleza assim sem igual, né? Não, às vezes até mesmo qualquer comentário que eu venha a tecer jamais será mais rico, né? Qualquer contribuição que eu venha a fazer jamais vai superar o que a obra em si é capaz de proporcionar. Mas nos faz pensar em muitas coisas porque entendemos a obediência e a resignação como a total falta de posicionamento. E nós, ao longo das lives que trabalhamos às segundas-feiras no CPMM, ao longo dos vídeos que estamos trabalhando, temos percebido, né, no nosso comportamento na sociedade como um todo, o quão é importante nós nos posicionarmos. Essa semana, né, o Papa Francisco deu aí um excelente exemplo de posicionamento, né, se colocando favorável à união civil, né, homossexual, porque ele diz que todas as pessoas têm o direito, né, à família, ele não está forçando absolutamente nada a não ser o direito de qualquer pessoa. Isso é um posicionamento, né, para a ala mais retrógrada e mais conservadora da igreja, né, certamente um incômodo, mas para qualquer pessoa que pensa as virtudes do Cristo ou que pensa, né, na figura de Jesus como alguém que veio para libertar a humanidade do pecado e não fez a exclusão, pelo contrário, ele agregou pessoas, é um momento muito significativo da nossa história. Quando pensamos a questão da obediência, e achei muito proveitoso, né, quando o Evangelho citou a questão do Império Romano à época de Jesus, nós sabemos que a decadência do Império Romano, assim como a decadência que o mundo ocidental vive hoje, se vocês observarem, várias instituições do mundo ocidental estão em crise, né? Os relacionamentos, o casamento, a política, nós estamos numa crise incessante. A grande crise do Império Romano se deu em virtude de vários tipos de políticas e de comportamentos desregrados, né? A crise do Império Romano é impulsionada por um velho modelo de política chamado panis et circenses, ou política do pão e circo. Era um hábito da antiguidade romana mesmo, né, dos primeiros imperadores que nós tivemos, como Otávio Augusto, né, e outros imperadores depois mais voltados para as questões democráticas e para a criação de coisas positivas para Roma, eles acabam retirando esses jogos. Porém,
né? Sempre surge um político déspota, alguém que acha que precisa ganhar apoio a qualquer custo, né? Fazer laços a qualquer custo. E um desses imperadores da decadência do Império Romano é Cômodos, né? O Cômodos, então, inclusive é aquele que aparece no filme Gladiador, lá com Russell Crowe. Ele é interpretado pelo Joaquin Phoenix. O Cômodos, ele resolve reavivar esse espírito da política do pão e circo, né, que nada mais é do que distribuir, né, pão, literalmente o trigo, a distribuição do alimento para as pessoas, enquanto estão acontecendo os jogos sangrentos, né, que acontecia ali na arena, no chamado Coliseu, né, que é a grande arena romana ali, onde aconteciam então as lutas dos gladiadores, os gladiadores que eram escravos, né, prisioneiros de Roma, e essas pessoas lutavam até a morte aí contra leões ou uns contra os outros, era um banquete de sangue, nada mais do que isso. Então uma população que estava alimentada, né, no sentido físico e que tinha a sua sede, né, de sangue, de violência também saciada, era uma população que não se revoltava com a falta de saneamento básico, com a falta de condições dignas, né? Então, o que que acontece? Esse tipo de comportamento leva o Império Romano à total decadência. Inclusive é nesta época que surge, né, a expressão carpe diem, né, que numa tradução literal para o português seria aproveite o dia, né? Mas não é aproveitar o dia no sentido de fazer várias atividades, para quem gosta de fazer listinha, ter o prazer de ir lá e riscar, né, a atividade da listinha. Não, não era isso. Era aproveitar o dia, porque eu não tenho nada a esperar do futuro, então eu preciso viver o presente até o seu total esgotamento, né? Então Jesus vem para poder reformar isso, para nos mostrar que esse tipo de sociedade, que esse tipo de comportamento em que eu exacerbo totalmente os meus sentidos, uma sociedade muito hedonista que só valoriza o ter, né, e o sentir, não valoriza as questões do coração, não valoriza as questões do desenvolvimento espiritual, ela está fadada ao fracasso. Então o Evangelho trabalhou isto muito bem. Um outro trecho que citei é ótimo, né, gente? Que grifei aqui e quero citar a vocês, diz o seguinte: cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Outro trecho também fundamental aqui sobre obediência e resignação que não poderia deixar de ser citado. A inteligência aqui, o entendimento, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a inteligência nada tem a ver com ir à escola ou ir à universidade, né, com a quantidade de diplomas que tenho. Por exemplo, eu sou neta de uma avó totalmente analfabeta, que sequer sabia, né, escrever o próprio nome, mas sem dúvida uma das pessoas mais sábias que conheci, né? Eu com toda a formação que tive, a oportunidade, graças inclusive ao trabalho dos meus avós, né, as pessoas, meus pais que pavimentaram o caminho para que eu tivesse essa oportunidade. Jamais terei metade da metade do que minha avó sabia, né? E tinha capacidade de compartilhar e ensinar com tanto amor. O que é dito aqui é sobre a nossa disponibilidade em aprender. Lembrem-se do grande filósofo Sócrates,
né, tão importante que divide-se a filosofia em antes e depois dele, né, tinha como frase ou como máxima principal: só sei que nada sei. Reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo, o primeiro movimento que nós podemos dar em favor de aprender alguma coisa. É preciso estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, porque a espiritualidade, ela tem muita paciência, Jesus tem muita paciência conosco, né? E sempre nos dá a oportunidade de aprender uma coisa nova e de ensinar, porque, né, pela quantidade de pessoas que têm buscado aí o centro, que têm buscado entender, né, e constatar a presença de Deus na sua vida, nós percebemos o quão podemos compartilhar aí coisas novas, né, coisas interessantes e também como podemos aprender com todos aqueles que estão conosco. Eu espero encontrá-los todos bem. É sempre uma satisfação dividir um pouquinho aqui do Evangelho com vocês. Um beijo, tenham aí uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.